Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de rescaldo de um jogo do Benfica. Já sabem que no canal, a seguir aos jogos do Benfica, temos sempre aqui um vídeo curto de rescaldo, onde eu meto aqui a minha opinião e espero a vossa depois nos comentários para poder responder. E o Benfica teve aqui a primeira vitória na Liga dos Campeões desta temporada, venceu o Ajax em Amsterdão por 2-0 ou 0-2, como preferirem. Estava em jogo as únicas duas equipas com 0 pontos, os últimos dois classificados desta Liga dos Campeões, e o Benfica conseguiu sair do fundo da tabela, tem agora 3 pontos, marcou a abrir e marcou a fechar. Já agora, se és do Benfica, se gostas de rescaldos, notícias, noções táticas, opiniões, debate, troca de ideias, subscreve o canal porque estamos aqui todos os dias com temas novos para falarmos entre nós, falarmos entre os benfiquistas e quem não for do Benfica também com algum fair play. Já sabem que eu procuro responder ao máximo de pessoas possível, portanto, subscreve, mete o like ou deixa o teu comentário. Então o Benfica entrou em Amsterdão com um 11 que eu diria que era mais ou menos esperado. Aqui não há muito por onde pegar. O Benfica entrou com o Trubin na baliza, com o Dedic na lateral direito. Aqui pode haver uma pequena surpresa porque o Tomás Araújo vinha a ser utilizado e vinha a ganhar o lugar a António Silva, mas no último jogo também foi um dos que não teve assim tão bem. E talvez o discurso de Mourinho também possa ter afetado ali ou ser direcionado a Tomás Araújo, porque saiu ao intervalo contra o Atlético e hoje perdeu novamente o lugar para António Silva, que fez par com Otamendi. À esquerda Dal, como é habitual, e depois um meio campo com Enzo e Rios no centro do terreno. À esquerda aqui o Sudakov, à direita o Auschwitz, e depois na frente, digamos assim, aqui uma dupla, que não é bem uma dupla, claro que o Leandro Barreira acaba por ser aqui muito mais um jogador que liga ao meio campo do que propriamente um avançado no momento defensivo. Depois no momento ofensivo, aí sim já é mais um avançado e acaba por fazer aqui uma dupla com Pavlidis no ataque do Benfica. Este foi uma espécie de 4-4-2 móvel, que depois até passou a 4-5-1, passou a 4-3-3 algumas vezes, e o Benfica andou aqui a dançar taticamente. Teve aqui o grande mérito de entrar a vencer num dos momentos mais fracos do Ajax, que é as bolas paradas, e o Dal faz um golaço logo aos 6 minutos. Acaba por deixar o Benfica mais confortável, e o Ajax, que tem estado numa sequência horrível de resultado, ou seja, é um clube que neste momento até está sem treinador, está com uma solução interina e está sem diretor técnico, está sem tudo. Tem estado a ser uma época, se nós achamos que a do Benfica está a ser má, a do Ajax está a ser bem pior. Portanto, o Benfica soube aproveitar as fraquezas do adversário e com mérito construir aqui a vitória. Depois, a melhor maneira de resumir este jogo foi que o Benfica teve aqui, como é que eu ia te explicar, o melhor exemplo daquilo que pode ser José Mourinho. Ou seja, se perguntássemos a alguém como é que José Mourinho joga ou qual é que é o ADN de José Mourinho, é mostrar este jogo. Ou seja, apanha-se a vencer, numa bola parada, a equipa recolhe, espera pelo adversário em zona de meio campo, ali um bloco médio de pressão ou um bloco médio alto algumas vezes, tentar fechar os caminhos de passe, tentar controlar o jogo, passar alguns calafrios, porque o adversário vai ter mais bola e naturalmente vai criar aqui uma ou outra oportunidade. O Benfica até acabou por fechar bem aqui os caminhos, mas permitiu uma ou outra oportunidade que o Trubin esteve bem na baliza e anulou ali o gol 2, 3 vezes talvez. Mas depois também soube jogar em transições e já na segunda parte conseguiu sair 2, 3 vezes também para transições rápidas em que apanharam o Ajax desprevenido e desequilibrado, e numa delas acaba mesmo por fazer o gol. O patinho feio, Leandro Barreiro, pode não ser um super craque, mas é um jogador que entra para ajudar sempre a equipa, dá tudo o que tem, pressiona, trabalha e depois à frente da baliza aparece muitas vezes, sabe aparecer no espaço e chega mesmo a fazer golos, o que é ótimo para um jogador que não é essa a sua principal função. Ok, então esta classificação é a hora que o vídeo está a ser gravado imediatamente após o fim do jogo que o Benfica fez em Amsterdão. Portanto, aqui está o topo da classificação da Liga dos Campeões, ou seja, os 8, neste caso os 7 primeiros, mas tem aqui os 8 também possíveis, é o Liverpool o oitavo. Estes são aqueles que passam diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ou seja, quem está nos 8 primeiros passa para os oitavos sem necessidade de fazer aqui um play-off, uma espécie de 16 avos, ok? Como o Benfica fez o ano passado com o Mónaco.
Depois, como podem ver aqui também, acaba por haver aqui mais 8, que são os primeiros 8 a passarem a esse tal play-off de apuramento para os oitavos. E estes 8 são cabeças de série. Isto vale o que vale, porque depois eles vão cruzar com clubes que estão abaixo. Por exemplo, neste momento aqui até está o Karabakh, está a Atalanta, que são boas equipas, está o Dortmund. Mas, por exemplo, se o Benfica calhasse com um destes, eu também não iria temer por aí além. Claro que se calhasse com o Barcelona, com o Chelsea, iria ser diferente. Por exemplo, um Galatasaray também não iria temer por aí além. Portanto, vale o que vale, é um jogo a eliminar, ou melhor, 2 jogos, um lá, um cá, a eliminar. Portanto, diria que a vitória 2 volta a deixar aqui o Benfica com esperanças, caso vença o Nápoles na próxima jornada em pleno Estádio da Luz. Portanto, continuando aqui a descer a classificação da Liga dos Campeões, depois dá início aos 8 que faltam, que não vão ser cabeças de série, como eu estava a dizer, isto vale o que vale. Muitas destas equipas têm todas um jogo a menos que o Benfica, portanto isto daqui por 1 hora ou 2 já vai ser diferente, mas neste momento, e amanhã também vai haver jogos, portanto vai sofrer mudanças. Neste momento tem aqui Atlético de Madrid, União São Giloase, PSV, Mónaco, Pafos, Leverkusen, Clube Bruges e o Frankfurt. Aqui o que eu quero chamar a atenção é que depois estas equipas, digamos assim, do 25º lugar até ao 36º, estas equipas são eliminadas e não vão continuar em prova nenhuma da UEFA. O Benfica neste momento está em 28º com 3 pontos, está aqui encostado à Juventus, ao Nápoles, ao Marselha, ao Atlético Bilbao, ou seja, equipas de renome na Europa que também estão cá em baixo. Pese, embora, como diz o Rui Costa muitas vezes, acaba por o Benfica ter aqui um jogo a mais, estas equipas ainda vão jogar, mas reparem, e é isso que eu quero chamar a atenção, que o Benfica tem 3 pontos e o início do apuramento para o tal play-off é chato por um lado, porque o Benfica vai ter que fazer 2 jogos a mais do que muitos outros, e isso pode até impactar nas competições nacionais. Vai ter que fazer 2 jogos a mais, mas qualquer adepto e qualquer elemento da estrutura do Benfica prefere fazer estes 2 jogos a mais do que não fazer e vir para casa. Portanto, como podem ver aqui, o Benfica tem 3 pontos, a fase começa aqui com 4, portanto algumas destas equipas até acabam por perder, 4, 5 pontos, até podem perder ou empatar hoje e amanhã, e isso significa que o Benfica, com uma vitória, por exemplo, em casa com o Nápoles, pode somar 6 pontos. E 6 pontos, por exemplo, já começa a colocar o Benfica aqui numa zona de apuramento que não é confortável, porque continua a estar muito perto do fundo, mas começa a poder fazer sonhar. O Benfica, agora nos próximos tempos, vai apanhar o Nacional, já neste fim de semana, ou seja, joga aqui sábado contra o Nacional na Madeira, não vai ser fácil. Depois tem aqui uma semana para descansar e felizmente Mourinho vai ter aqui uma semana com o plantel completo, que é algo que não acontece há muito tempo. Não sei se aconteceu com o Mourinho alguma vez, mas acho que aconteceu uma vez. Mas reparem que apanha logo o Sporting e depois o Nápoles, depois o Moreirense e depois entra aqui a Taça de Portugal contra o Farense, que pode permitir aqui alguma rotação, mas depois logo a seguir vem o Famalicão. Portanto o Benfica tem aqui um calendário complicado, porque depois logo a seguir vem o Braga, depois pode respirar aqui um pouco com o Estoril, mas é sempre um jogo perigoso, embora seja na Luz. A volta a apanhar o Braga para a Taça da Liga. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é que o calendário do Benfica é muito complicado. E se tiver que meter aqui 2 jogos de Liga dos Campeões, ainda mais complicado fica, porque parece que o Benfica condensou aqui todos os jogos difíceis da época, à exceção do Porto, que já o fez. De resto, todos os jogos difíceis estão aqui e o Benfica vai ter que ter pedalada para dar resposta. Caso contrário, pode chegar ao fim de janeiro fora de todas as competições. Continuando, o Benfica deixa para janeiro jogar com a Juventus, que é isso que estamos a falar no vídeo de hoje, que é a Liga dos Campeões. Joga a 21 com a Juventus em Itália e depois joga a 28 com o Real Madrid em plena Luz. Se o Benfica conseguir trazer aqui a decisão para o jogo com o Real Madrid em plena Luz, é sempre aqui algo que pode ser relativo, porque o Real Madrid pode não precisar do jogo, pode vir aqui fazer alguma rotação. Também não é um super Real Madrid, é um Real Madrid que ainda este fim de semana empatou com o Elche e teve a perder com o Elche. Portanto, também não é um mega Real Madrid. Claro que tem qualidade individual para fazer o que quer, mas diria que se o Benfica chegar aqui, por exemplo, vencer o Nápoles com 6 pontos, pontuar em Itália com 7, começa aqui a ficar bem posicionado e um empate até com o Real Madrid até pode dar para fazer o apuramento. Eu diria que é muito difícil, mas o Benfica tem que olhar para a Liga dos Campeões como olhou para o jogo de hoje, ou seja,
um jogo pragmático. O Benfica basicamente apanhou-se a ganhar, recolheu-se no campo, tentou controlar, teve dificuldades na forma como controlou. Depois, quando o Mourinho mexe ali nos últimos 10 minutos, mais a compensação, acho que mexeu tarde, porque o 4-5-1 que depois assumiu na segunda parte deu estabilidade à equipa. A equipa finalmente conseguiu, com os três centrais, ou 5-4-1, conseguiu com os três centrais ficar mais tranquila no jogo, conseguiu nivelar perante aquilo que tinha sido as substituições do Ajax e que estavam a começar a fazer moça no Benfica, e o Ajax estava a começar a chegar mais perto e a ter mais confiança com bola. E o Benfica tem que olhar, estava eu a dizer, para isso. Ou seja, o Benfica tem que olhar para esta Liga dos Campeões como uma competição que não está lá muito bem encaminhada e fazer disto uma competição para jogar pragmático. Enquanto que no Campeonato Português tem que jogar para vencer e tem que jogar para ganhar todos os jogos, na Liga dos Campeões tem que jogar para ganhar. E muitas das vezes, hoje não jogou bonito, não é um estilo de jogo que entusiasme, não é um estilo de jogo que faça sonhar. Todos percebemos que se calhar se o adversário fosse mais capaz tinha feito aqui estrago, mas apesar de tudo tem que ser este pragmatismo, diria eu, e eu não gosto, não me revejo, mas percebo que neste momento tem que ser, porque o Benfica está muito perto da eliminação, portanto tem que ser isto. Não vale a pena estar a jogar bem e perder, ou querer dominar os jogos e perder. Neste momento é procurar marcar cedo, aguentar, gerir o jogo e depois tentar ferir o adversário nas transições. Foi assim que Bruno Lage também fez alguns bons resultados e boas exibições na temporada passada. É assim que eu penso que Mourinho vai acabar por encarar estes jogos, nomeadamente em Itália com a Juventus, por exemplo, embora com o Nápoles possa querer assumir um bocadinho mais porque o jogo é em casa. Em Itália com a Juventus, creio que o Benfica vai jogar um pouco como fez hoje com o Ajax. Portanto, 3 pontos. Rios tem ali um ou outro erro, mas fez um ótimo jogo, ou fez um bom jogo. O ótimo se calhar é demais. Gosto muito de ver a dupla Auschwitz-Dedic, acho que funciona também muito bem. Dal com um grande gol também, Trubi na altura, os centrais também tiveram bem. E na frente, Barreiro cumpre aquilo a que se propõe, um jogador de trabalho, e o Pavlidis dá muita segurança à equipa. Quando a equipa precisa ter bola, precisa de parar o jogo, precisa de respirar, Pavlidis dá isso. Consegue segurar, consegue permitir que os colegas subam, consegue ligar, consegue segurar a bola, e eu acho que isso faz muita falta nestes jogos para gente crescida. Fiquem aí, amanhã mais conteúdos, até breve.